Você sabe o que é a glândula suprarrenal ou adrenal? Você sabia que esse é um dos tumores mais raros da urologia? Meu nome é Felipe Machado e hoje nós vamos falar sobre câncer de adrenal. A adrenal, ou glândula suprarrenal, é uma glândula localizada em cima de cada rim e que tem uma função muito especial no corpo. Ela serve para a produção de vários hormônios que são fundamentais para o bom funcionamento do organismo. A glândula adrenal é responsável, por exemplo, pela produção de cortisol, de aldosterona e de outros neurotransmissores como a noradrenalina. E a partir daí, ela mantém o funcionamento de várias estruturas do corpo. Os tumores de adrenal, eles são muito raros e podem ter um pico de incidência na infância ou depois de uma certa idade. Entre os tumores de adrenal, existem aqueles tumores não funcionantes, ou seja, aqueles tumores que não produzem hormônios, e os tumores funcionantes, aqueles tumores que produzem hormônios e são minoria. Nos tumores que produzem hormônio, os sintomas vão estar relacionados ao tipo de hormônio que é produzido. Por exemplo, no feocromocitoma, que é um tipo de tumor que produz noradrenalina, o mais comum são surgirem sintomas como pressão alta, dor de cabeça, vermelhidão e palpitações, batedeira no peito. Aqueles pacientes que têm esses sintomas numa fase mais jovem, ou que têm uma história familiar de feocromocitoma, ou que têm uma pressão alta de difícil controle, esse diagnóstico normalmente é suspeitado. Para aqueles tumores, por exemplo, onde existe a produção de outros hormônios, como a aldosterona, existe um desequilíbrio na quantidade de sais e de líquido do corpo. Outro tipo de tumor produtor de hormônio é o hipercortisolismo, onde existe o aumento da produção de cortisol. E aí a gente tem a chamada síndrome de Cushing. E o paciente ele pode ter ganho de peso, uma obesidade mais central, alteração de pilificação e de coloração da pele, a semelhança de obesidade ou diabetes. Mas a maioria dos tumores de adrenal, eles são não produtores, eles não produzem nenhum tipo de hormônio. E esse diagnóstico é um pouco mais difícil, porque quando esses sintomas surgem, a doença já está mais avançada. E normalmente o que nós percebemos é uma dor inespecífica na região lombar ou alguma massa palpável. Os melhores exames para o diagnóstico são a tomografia e a ressonância magnética. E muitas das vezes o tumor ele é um achado de exame quando a gente vai realizar para alguma outra doença qualquer. Quando se suspeita de tumor da adrenal, é sempre importante a gente fazer então essa investigação metabólica e avaliar a possibilidade de cirurgia. A cirurgia ela é recomendada quando a gente suspeita de uma lesão, principalmente aqueles tumores, nódulos maiores do que 3 centímetros, e consiste na retirada da glândula por via minimamente invasiva, seja por videolaparoscopia, seja por cirurgia robótica. É importante no pós-operatório o urologista fazer um trabalho e segmento de perto com o endocrinologista, porque eventualmente ao retirar a glândula, algum desses hormônios eles caem no corpo e o endocrinologista ajuda na sua reposição. Os tumores de adrenal eles são raros e deve chamar a atenção quando existe alguma história familiar ou síndrome genética associada. Então, se existe uma história familiar de feocromocitoma, de tumor na adrenal ou alguma deficiência genética, os pacientes já devem procurar o urologista desde a adolescência. Se você gostou do conteúdo, não deixe de seguir o canal, deixe abaixo uma mensagem, uma sugestão de tema e acompanhe nossos vídeos semanais. Obrigado!